Construindo riqueza com estabilidade financeira, os benefícios de investir em ações de dividendos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Explicando Dinheiro. No vídeo de hoje falaremos sobre os benefícios de investir em ações de dividendos. Espero que gostem do conteúdo. Então deixe o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este e deixe as suas perguntas pra gente. Se gostou do vídeo, compartilhe com os seus amigos e familiares, isso ajuda o nosso canal a crescer mais. Siga também a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram. Vamos lá! Este vídeo não é uma recomendação de compra, é apenas um estudo. No complexo cenário do mercado financeiro, onde as tendências podem ser tão imprevisíveis quanto variáveis, investidores buscam estratégias que ofereçam não apenas retornos sólidos, mas também estabilidade ao longo do tempo. Nesse contexto, as ações de dividendos emergem como protagonistas, oferecendo uma abordagem única e eficaz para aqueles que valorizam a construção gradual de riqueza, aliada à confiança na geração de renda constante. Este texto explora os benefícios distintivos de investir em ações de dividendos, destacando como essa estratégia não apenas proporciona retornos financeiros, mas também oferece uma série de vantagens, desde a estabilidade em mercados voláteis até a participação direta nos sucessos financeiros das empresas. Prepare-se para descobrir como esse enfoque centrado na geração de renda pode ser uma fundação sólida para construir um futuro financeiro mais seguro e sustentável. Fluxo de renda constante, a corrente segura nos investimentos em ações de dividendos. O fluxo de renda constante é um pilar essencial dos benefícios associados ao investimento em ações de dividendos. Essa característica refere-se à regularidade e previsibilidade dos pagamentos feitos pelas empresas aos acionistas na forma de dividendos. Ao contrário do simples aumento do valor de mercado das ações, que é suscetível a flutuações diárias do mercado, o fluxo de renda dos dividendos é uma fonte estável de retorno para os investidores. Empresas maduras e financeiramente sólidas optam por distribuir parte de seus lucros aos acionistas sob a forma de dividendos, muitas vezes em uma base trimestral. Essa regularidade no pagamento dos dividendos é benéfica por várias razões. Estabilidade financeira. O recebimento regular de dividendos proporciona aos investidores uma sensação de estabilidade financeira. Em contraste com a volatilidade dos preços das ações, os dividendos oferecem uma fonte de renda consistente, independentemente das condições do mercado. Renda passiva. O fluxo de renda constante proveniente dos dividendos representa uma forma de renda passiva para os investidores. Isso significa que mesmo sem a necessidade de vender as ações, os investidores podem desfrutar de retornos regulares simplesmente por manterem suas participações. Planejamento financeiro. A previsibilidade dos pagamentos de dividendos facilita o planejamento financeiro. Os investidores podem contar com essa renda para despesas regulares ou reinvestir estrategicamente, contribuindo para uma gestão financeira mais eficaz. Resiliência em mercados voláteis. Em tempos de volatilidade do mercado, o fluxo de renda constante proveniente dos dividendos proporciona um elemento de resiliência. Mesmo quando os preços das ações podem experimentar flutuações, a fonte de renda dos dividendos permanece relativamente estável. Participação nos lucros empresariais. Os dividendos representam uma participação direta nos lucros da empresa. Quando uma empresa distribui dividendos, está compartilhando uma parte de seus ganhos com os acionistas, tornando-os beneficiários diretos do sucesso financeiro da empresa. Construção de riqueza sustentável. Ao longo do tempo, o reinvestimento dos dividendos pode contribuir significativamente para a construção de riqueza. Os investidores podem optar por reinvestir os pagamentos recebidos para adquirir mais ações, aproveitando assim o poder do crescimento composto. Em resumo, o fluxo de renda constante proveniente dos dividendos não é apenas uma característica atraente do investimento em ações de dividendos. É uma fonte de estabilidade financeira, renda passiva e participação direta nos sucessos empresariais. Essa constância no retorno proporciona aos investidores uma base sólida para construir e sustentar sua jornada de investimento ao longo do tempo. Crescimento ao longo do tempo, cultivando riqueza sustentável com ações de dividendos. A expressão crescimento ao longo do tempo, no contexto de investir em ações de dividendos, refere-se à capacidade desses investimentos de gerar um aumento constante no valor do portfólio ao longo dos anos. Este é um dos benefícios mais atrativos e distintivos desse tipo de estratégia de investimento. Aqui estão os principais elementos associados a esse conceito. Reinvestimento de dividendos.
O crescimento ao longo do tempo é impulsionado em grande parte pelo reinvestimento dos dividendos. Em vez de retirar os pagamentos recebidos, os investidores optam por reinvestir esses recursos adicionais na aquisição de mais ações da empresa pagadora de dividendos. Isso cria um ciclo contínuo de crescimento composto, onde os dividendos geram mais ações, que por sua vez geram mais dividendos. Potencial de valorização de ações. Além dos dividendos, as ações de empresas que pagam dividendos também podem experimentar valorização de capital ao longo do tempo. Empresas bem administradas e lucrativas geralmente veem seus valores de mercado crescerem. Esse potencial de valorização das ações contribui para o crescimento global do valor do portfólio. Acumulação gradual de ativos. O processo de reinvestir os dividendos cria uma acumulação gradual de ativos ao longo dos anos. Mesmo que inicialmente a quantidade de dividendos possa parecer modesta, a consistência desse fluxo, combinada com o poder do crescimento composto, resulta em uma acumulação significativa de ativos ao longo do tempo. Resiliência em diferentes condições de mercado. O crescimento ao longo do tempo proporciona uma resiliência adicional em diferentes condições de mercado. Enquanto o valor de mercado das ações pode sofrer flutuações de curto prazo, o aumento constante no número de ações detidas pelos investidores cria uma base mais sólida e menos suscetível a oscilações abruptas. Contribuição significativa para a aposentadoria. Para investidores de longo prazo, o crescimento ao longo do tempo é particularmente valioso na construção de fundos de aposentadoria substanciais. A combinação de dividendos reinvestidos e valorização das ações pode resultar em uma reserva significativa de recursos financeiros ao longo de décadas. Ajuste natural à inflação. O crescimento ao longo do tempo, especialmente quando acompanhado de aumentos regulares nos dividendos, pode fornecer um ajuste natural à inflação. Os dividendos que crescem ao longo do tempo têm o potencial de superar a inflação, protegendo assim o poder de compra do investidor. Em resumo, o crescimento ao longo do tempo com ações de dividendos representa uma abordagem estratégica para a construção de riqueza sustentável. Ao reinvestir os dividendos e permitir que o valor do portfólio cresça organicamente, os investidores cultivam uma colheita financeira que se fortalece com o tempo, proporcionando benefícios duradouros e significativos para o futuro. Estabilidade em mercados voláteis. O portfólio de dividendos como ancoradouro em tempestades financeiras. A estabilidade em mercados voláteis é uma característica proeminente associada ao investimento em ações de dividendos. Ela refere-se à capacidade desses investimentos de resistir e oferecer um elemento de constância em face de flutuações e turbulências nos mercados financeiros. Aqui estão os principais aspectos relacionados a essa característica. Perfil das empresas pagadoras de dividendos. Empresas que regularmente pagam dividendos tendem a ser mais maduras, estáveis e estabelecidas em comparação com empresas de crescimento mais rápido. Elas muitas vezes operam em setores consolidados, com fluxos de receita previsíveis, o que contribui para a estabilidade do investimento. Histórico de desempenho. Empresas que mantêm uma política consistente de pagamento de dividendos geralmente têm um histórico de desempenho financeiro sólido. Esse histórico de estabilidade financeira pode ser um indicativo de que essas empresas são menos suscetíveis a grandes oscilações em seu valor de mercado durante períodos de volatilidade. Participação nos lucros. Ao investir em ações de empresas que pagam dividendos, os investidores tornam-se, de fato, parceiros nos lucros. Mesmo que o valor de mercado das ações possa flutuar em momentos de volatilidade, os dividendos continuam a ser pagos com base nos lucros da empresa, proporcionando uma fonte de renda constante. Resistência às emoções do mercado. A estabilidade em mercados voláteis também reflete a resistência emocional associada a esse tipo de investimento. Investidores em ações de dividendos muitas vezes adotam uma abordagem de longo prazo, priorizando os fundamentos da empresa em vez de reagir a oscilações de curto prazo nos preços das ações, menos suscetível a manipulações do mercado. Empresas que pagam dividendos consistentemente podem ser menos suscetíveis a manipulações do mercado. A natureza estável e previsível desses pagamentos pode reduzir a probabilidade de movimentos extremos nas ações com base em especulações de curto prazo. Foco em resultados a longo prazo. A estabilidade em mercados voláteis é fundamentada no foco em resultados a longo prazo. Os investidores que buscam construir riqueza ao longo dos anos muitas vezes apreciam a consistência proporcionada por empresas pagadoras de dividendos, mesmo em meio às flutuações de curto prazo. Dividendos como amortecedores de quedas. Durante períodos de declínio nos mercados, os dividendos podem atuar como amortecedores.
Mesmo que o valor de mercado das ações possa diminuir, os investidores continuam a receber pagamentos de dividendos, proporcionando alguma proteção contra as quedas. Em resumo, a estabilidade em mercados voláteis com ações de dividendos não significa imunidade completa às flutuações do mercado, mas sim uma resistência fundamental. Essa característica torna esses investimentos atraentes para aqueles que valorizam a constância e a resiliência em face das incertezas frequentes nos mercados financeiros. Participação nos lucros das empresas, um vínculo direto com o sucesso corporativo. A participação nos lucros das empresas é uma característica central associada ao investimento em ações de dividendos. Esse conceito destaca como os investidores, ao possuírem ações de empresas que pagam dividendos, estão intrinsecamente conectados ao sucesso financeiro dessas organizações. Aqui estão os principais pontos relacionados a essa participação nos lucros. Dividendos como compartilhamento direto dos ganhos. Quando uma empresa paga dividendos, ela está compartilhando uma parte de seus lucros diretamente com os acionistas. Os dividendos representam uma recompensa tangível pelos investimentos feitos na empresa, estabelecendo um vínculo direto entre os resultados financeiros da empresa e os benefícios recebidos pelos acionistas. Indicador de saúde financeira. O pagamento consistente de dividendos muitas vezes indica a saúde financeira e a estabilidade de uma empresa. Empresas que têm a capacidade de distribuir uma parte de seus lucros aos acionistas geralmente demonstram um desempenho sólido e uma posição financeira robusta. Alinhamento de interesses. A participação nos lucros cria um alinhamento de interesses entre os acionistas e a administração da empresa. Os acionistas têm interesse em ver a empresa prosperar, pois isso não apenas impulsiona o valor de suas ações, mas também aumenta os dividendos que recebem. Recompensa por investimento de longo prazo. Ao investir em ações de dividendos, os investidores são recompensados por seu compromisso de longo prazo com a empresa. Os dividendos proporcionam uma fonte de renda constante ao longo dos anos, servindo como uma recompensa contínua por manter as ações. Sinal de confiança da administração. Quando uma empresa paga dividendos de maneira consistente, isso muitas vezes é interpretado como um sinal de confiança por parte da administração. Demonstra que a empresa está confiante em sua capacidade de gerar lucros sustentáveis e, ao mesmo tempo, retribuir aos acionistas. Impacto nos retornos totais. Os dividendos contribuem significativamente para os retornos totais dos investidores, quando se considera tanto os ganhos de capital quanto os dividendos recebidos ao longo do tempo. A participação nos lucros das empresas se traduz em retornos totais mais substanciais. Incentivo para a gestão de desempenho. A estrutura de dividendos pode servir como um incentivo para a gestão de desempenho. O pagamento de dividendos pode ser condicionado ao sucesso financeiro da empresa, incentivando a administração a buscar práticas de negócios sólidas e estratégias que beneficiem os acionistas. Em resumo, a participação nos lucros das empresas através do recebimento de dividendos não apenas proporciona retornos financeiros, mas também estabelece uma conexão direta entre os investidores e o desempenho financeiro das empresas. Essa característica é fundamental para aqueles que buscam não apenas ganhos financeiros, mas também uma participação ativa e recompensadora nos sucessos das empresas nas quais investem. Proteção contra a inflação, salvaguardando o poder de compra com dividendos. A proteção contra a inflação é um benefício associado ao investimento em ações de dividendos e refere-se à capacidade desses investimentos de ajudar os investidores a manterem seu poder de compra ao longo do tempo, mesmo em períodos de aumento geral nos preços. Abaixo estão os principais pontos relacionados a essa característica. Aumentos regulares nos dividendos. Empresas que pagam dividendos muitas vezes buscam manter ou aumentar os pagamentos ao longo do tempo. Esse compromisso com aumentos regulares nos dividendos é fundamental para combater os efeitos da inflação. À medida que os preços aumentam, os dividendos que também crescem têm o potencial de oferecer um retorno mais robusto. Rendimento real positivo. O rendimento real, ajustado pela inflação, é um indicador importante para os investidores. Os dividendos podem contribuir para um rendimento real positivo, pois se os pagamentos aumentarem em um ritmo superior à taxa de inflação, os investidores verão um aumento no poder de compra de sua renda de dividendos. Resiliência dos setores defensivos. Algumas empresas pagadoras de dividendos operam em setores considerados defensivos, como serviços públicos e produtos de consumo básico. Esses setores muitas vezes têm demanda estável, tornando-os menos suscetíveis a flutuações econômicas e, consequentemente, oferecendo uma certa resistência contra os efeitos da inflação. Histórico de aumentos frequentes.
Empresas que têm um histórico de aumentos frequentes nos dividendos muitas vezes demonstram a capacidade de ajustar seus pagamentos para compensar os efeitos da inflação. Essa prática pode ser particularmente benéfica para os investidores que buscam uma fonte de renda estável e crescente ao longo do tempo. Ativos tangíveis e crescimento dos dividendos. Empresas que investem em ativos tangíveis como imóveis e infraestrutura, muitas vezes têm a capacidade de aumentar os dividendos à medida que os valores desses ativos também aumentam. Esse crescimento dos dividendos pode ser uma resposta eficaz à inflação, preservando assim o valor do investimento. Comparação com rendimentos fixos. Em comparação com investimentos de renda fixa, que podem ser mais suscetíveis à desvalorização devido à inflação, os dividendos têm a vantagem de se ajustar dinamicamente. Os investidores que dependem de renda fixa podem enfrentar uma diminuição no poder de compra ao longo do tempo, enquanto os dividendos têm o potencial de oferecer uma proteção mais eficaz. Diversificação e resiliência do portfólio. A diversificação de um portfólio com ações de dividendos, especialmente aquelas de empresas com históricos de aumentos de dividendos, pode proporcionar uma camada adicional de resiliência contra os efeitos da inflação. A diversidade setorial e a capacidade das empresas de ajustar os pagamentos tornam esses investimentos mais robustos. Em resumo, a proteção contra a inflação ao investir em ações de dividendos é alcançada através da combinação de aumentos regulares nos pagamentos, resiliência setorial e uma abordagem que busca superar os efeitos do aumento geral nos preços. Isso contribui para a preservação do poder de compra do investidor ao longo do tempo. Menos dependência do valor de mercado, uma abordagem centrada na renda e na estabilidade. A menos dependência do valor de mercado é uma característica proeminente do investimento em ações de dividendos. Ela destaca a ênfase desses investimentos na geração de renda constante e na estabilidade financeira, em contraste com uma abordagem centrada unicamente no valor de mercado das ações. Aqui estão os principais pontos relacionados a essa característica. Prioridade na geração de renda. A abordagem de menos dependência do valor de mercado coloca a geração de renda no centro do palco, em vez de depender exclusivamente da valorização do valor de mercado das ações. Os investidores priorizam os fluxos de renda constantes provenientes dos dividendos pagos pelas empresas. Enfoque no retorno de investimento. Os investidores em ações de dividendos veem seus investimentos como uma forma de gerar retorno de investimento ao longo do tempo, não apenas com base na valorização do preço das ações, mas também através dos dividendos regulares recebidos. Essa abordagem destaca a importância do retorno tangível e constante. Estabilidade financeira das empresas. Empresas que pagam dividendos consistentemente muitas vezes têm uma base financeira sólida e estável. A menos dependência do valor de mercado reflete a confiança dos investidores na capacidade dessas empresas de manterem seus compromissos de pagamento de dividendos, independentemente das flutuações nos preços das ações. Resistência a flutuações de curto prazo. A ênfase na geração de renda constante confere aos investidores uma maior resistência às flutuações de curto prazo no valor de mercado das ações. Mesmo que haja oscilações nos preços das ações, os dividendos continuam a ser uma fonte confiável de renda, proporcionando uma certa estabilidade ao portfólio. Adequação para investidores de longo prazo. A menos dependência do valor de mercado é particularmente adequada para investidores de longo prazo que buscam construir riqueza ao longo dos anos. Essa abordagem se alinha bem com a mentalidade de investimento passivo, onde a ênfase está na geração contínua de renda e na estabilidade do portfólio. Foco na consistência dos dividendos. Investidores em ações de dividendos valorizam a consistência dos pagamentos de dividendos ao longo do tempo. A menos dependência do valor de mercado destaca que, mesmo que as condições do mercado variem, o compromisso de pagar dividendos é mantido, proporcionando aos investidores uma fonte confiável de renda. Redução da pressão para a venda em momentos desfavoráveis. A menos dependência do valor de mercado reduz a pressão sobre os investidores para venderem suas ações em momentos desfavoráveis do mercado. Ao priorizar a renda constante, os investidores podem manter suas posições e colher os benefícios dos dividendos, mesmo em cenários de volatilidade. Essa abordagem reflete uma mudança de foco dos movimentos de curto prazo no valor de mercado para a construção de um portfólio centrado na geração contínua de renda. A menos dependência do valor de mercado destaca a importância de estratégias de investimento que ofereçam estabilidade e confiabilidade ao longo do tempo, priorizando os fundamentos financeiros sólidos das empresas.
Enfoque no investimento passivo, construindo riqueza com estabilidade e pouco monitoramento ativo. O enfoque no investimento passivo é uma característica distintiva associada ao investimento em ações de dividendos. Isso destaca a abordagem dos investidores que buscam construir riqueza de maneira mais tranquila e menos intensiva em monitoramento constante. Abaixo estão os principais pontos relacionados a essa característica. Menor necessidade de monitoramento diário. O investimento passivo em ações de dividendos é menos dependente de monitoramento diário em comparação com estratégias mais ativas. Os investidores não precisam reagir constantemente às flutuações do mercado, pois o foco está na estabilidade dos dividendos ao longo do tempo. Manutenção de posições de longo prazo. Investir de forma passiva em ações de dividendos incentiva a manutenção de posições de longo prazo. Em vez de serem influenciados por movimentos de curto prazo no valor de mercado, os investidores mantêm suas ações, priorizando a geração contínua de renda ao longo dos anos. Aproveitamento do poder do crescimento composto. O investimento passivo permite que os investidores aproveitem o poder do crescimento composto, reinvestindo os dividendos para adquirir mais ações. Esse ciclo de reinvestimento cria uma trajetória de crescimento constante, mesmo sem a necessidade de ajustes frequentes na carteira. Redução de custos de negociação. Estratégias passivas geralmente resultam em menor frequência de negociação, o que, por sua vez, reduz os custos associados às transações. Os investidores podem evitar taxas e comissões excessivas, concentrando-se na construção gradual de seu portfólio ao longo do tempo. Menos estresse e tomada de decisões. O enfoque no investimento passivo reduz o estresse associado à tomada de decisões constantes sobre compra e venda de ativos. Ao priorizar a estabilidade dos dividendos, os investidores podem adotar uma abordagem mais relaxada, alinhada com a visão de longo prazo. Adequação para investidores de perfil conservador. Investidores mais conservadores, que buscam construir riqueza de forma mais estável e menos arriscada, muitas vezes acham o investimento passivo em ações de dividendos mais adequado ao seu perfil. A constância dos pagamentos de dividendos oferece uma fonte confiável de renda. Foco na construção gradual de patrimônio. O investimento passivo destaca o foco na construção gradual de patrimônio ao longo do tempo. Em vez de buscar ganhos rápidos, os investidores adotam uma abordagem mais paciente e consistente, permitindo que seus investimentos cresçam organicamente. Alinhamento com metodologias de riqueza a longo prazo. Estratégias passivas em ações de dividendos estão alinhadas com metodologias de construção de riqueza a longo prazo. Os investidores adotam uma mentalidade de paciência e consistência, evitando as armadilhas de tentar prever movimentos de curto prazo nos mercados. Em resumo, o enfoque no investimento passivo em ações de dividendos é uma abordagem deliberada para a construção de riqueza que se concentra na estabilidade, no crescimento constante e na redução do estresse associado à tomada de decisões constantes. Essa abordagem é particularmente atraente para investidores que valorizam uma trajetória mais tranquila em direção aos seus objetivos financeiros de longo prazo. Colhendo frutos sustentáveis no mundo dos investimentos. Em um mundo financeiro muitas vezes caracterizado pela volatilidade e incertezas, investir em ações de dividendos emerge como um farol de estabilidade e crescimento sustentável. Ao desbravar os benefícios desse enfoque singular, os investidores se deparam não apenas com oportunidades de renda consistente, mas também com os alicerces sólidos para a construção de riqueza ao longo do tempo. O fluxo de renda constante proveniente dos dividendos não é apenas um reflexo dos sucessos corporativos. É uma promessa tangível de estabilidade financeira. Este fluxo não só oferece uma fonte confiável de renda passiva, mas também representa a participação direta nos triunfos das empresas nas quais investimos. Somos, assim, sócios nos lucros, compartilhando não apenas os altos, mas também colhendo frutos mesmo em tempos de volatilidade. A estratégia de reinvestir os dividendos não é apenas uma escolha, mas uma ferramenta poderosa para acelerar o crescimento do portfólio. Ao reinvestir e criar um ciclo de crescimento composto, os investidores estão plantando as sementes para um futuro financeiro mais robusto e próspero. A estabilidade em mercados voláteis, a proteção contra a inflação e a mentalidade de investimento passivo são como pilares que sustentam essa abordagem. Ao escolher empresas sólidas com históricos comprovados, os investidores constroem uma fundação resistente, menos suscetível às oscilações do mercado de curto prazo. Investir em ações de dividendos transcende a busca por ganhos momentâneos. É uma jornada para cultivar riqueza de maneira sustentável. À medida que colhemos os frutos desses investimentos ao longo do tempo,
percebemos que a paciência e a disciplina são verdadeiramente recompensadas. No vasto campo dos investimentos, as ações de dividendos se destacam como árvores frutíferas que oferecem não apenas sombra, mas uma colheita constante de benefícios financeiros duradouros. Em um mercado cheio de altos e baixos, as ações de dividendos não apenas geram retornos, mas erguem uma fortaleza financeira, construída tijolo por tijolo, onde a estabilidade é a base e a confiança é a recompensa constante. Lembrando mais uma vez, este vídeo não é uma recomendação de compra, é apenas um estudo. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, deixe o seu like pra gente. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, é só perguntar pra gente. Um grande abraço a todos e até a próxima!